Amém. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria, irmãos, estar nesse ambiente de graça. Bom estar nesse ambiente de graça. Porque quando nós estamos num ambiente de graça, nós somos transformados pela graça. Amém, irmão? Diga para quem está do seu lado, você está sendo transformado. Eu queria que você, nesse dia, nesta manhã, já saímos da noite, entramos na manhã, que nós pudéssemos permitir que o Espírito Santo transformasse o nosso entendimento a partir daquilo que a gente vai escutar, que o Espírito Santo pudesse operar transformação de entendimento na nossa cabeça. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 15, no verso 4, ele diz assim: ora, tudo que foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela perseverança e constância que dão as Escrituras, tenhamos esperança. Nós somos o povo da esperança, amém, irmãos? Nós somos o povo da esperança. Se o mundo está em desespero, se o mundo não tem direção, o povo de Deus é um povo orientado, é um povo de direção e de esperança. Amém, irmão? Então eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de São João, capítulo de número 7, verso de número 37. É o tema da nossa vigília e é o tema proposto para esta noite. A leitura do Evangelho. Mas eu queria pedir para você, irmão, que você permitisse e conseguisse ler além das letras. Sim, nós temos um texto com 3 versículos, gramática, mas por detrás dessa gramática tem a voz do Espírito. Que nós possamos nessa noite escutar o Espírito através das letras. Fala para quem está do seu lado, é preciso escutar o Espírito através das letras. Porque quando nós não escutamos o Espírito através das letras, se torna só letra. E Jesus disse que letra mata. Então nós precisamos escutar o Espírito através das letras. É uma necessidade do povo de Deus, é uma necessidade dos filhos de Deus. E para isso que nós estamos nesse lugar. É para isso que Deus nos trouxe aqui. É para isso que Deus permitiu esse ajuntamento. Então veja, diz assim o texto de João 7, versículo 37. Jesus, fonte de vida eterna. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito Santo, que havia de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Eu convido você a aplaudir, porque é para você essa palavra. Eu queria chamar você para nós meditarmos sobre esse texto, mas antes, eu queria trazer à sua memória uma realidade muito particular do Evangelho de São João. O Evangelho de São João é o Evangelho das águas. João é o apóstolo das águas. No capítulo 2 você conhece o primeiro milagre de Jesus pela intercessão da Virgem Maria nas bodas de Canaã. A Virgem Maria olha e vai dizer para os serventes assim: faça tudo o que ele vos disser. Jesus olha para os serventes e diz assim: enchei as talhas do quê? De água. No capítulo 3, nós vemos Jesus conversando com Nicodemos.
Nicodemos chega perto de Jesus fazendo um monte de elogios, e Jesus não responde aos elogios de Nicodemos, e Jesus olha para Nicodemos e vai dizer, necessários vos é nascer da água e do Espírito. No capítulo 4 nós vemos Jesus conversando com a samaritana, e você vai ver na conversa de Jesus com a samaritana, no verso 14 e 15, que Jesus fala para ela assim, dessa forma assim, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água se tornará nele uma fonte de água que jorrará até a vida eterna. No capítulo 6, no verso 35, Jesus, no discurso do pão da vida, irmãos, ele fala assim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está falando de sede, e sede nos remete ao que, irmão? A água. Pulamos esse capítulo 7 que nós lemos, capítulo 9. A Bíblia diz que havia um paralítico na beira do tanque de Betesda, esperando 38 anos o mover das águas. Jesus chega e fala para ele, você não precisa esperar os mover das águas, porque aquele que move as águas está aqui e vai fazer você andar. Não para por aí. Nós celebramos dias atrás da Páscoa, quinta-feira santa, Evangelho de São João, capítulo 13. Lava pés, Jesus toma uma toalha, bacia, e põe o que na bacia? Água. Veja, irmão, o Evangelho de João é o Evangelho das águas. E água prefigura o Espírito, sabe por quê? Porque a água não tem digital, ninguém coloca sua digital na água. Água não é obra de homens, água é obra de Deus. Então o Espírito que precisa operar em nós é obra de Deus, não é obra de homens. E conclui isso em João 19, no verso 35. Vai dizer que um soldado pega e faz o quê? Transpassa uma lança no coração de Jesus. E que do coração de Jesus saiu o quê, irmãos? Sangue e água. Então o Pentecoste que nós queremos compartilhar nesta manhã, ele dá início no Calvário. Amém, irmão? Fala para o seu irmão, o Pentecoste começa na cruz. Fala para o seu irmão, o Pentecoste começa na cruz. Sem o Calvário, Pentecostes é vazio. Sem o Calvário, Pentecostes é vazio. Fala para o seu irmão, sem Calvário, Pentecostes é vazio. Sem o Calvário, Pentecostes é só sensação e emoção. Amado irmão, amada irmã, nós precisamos nessa manhã de um grande despertamento espiritual, a partir de um entendimento transformado. É interessante, irmão, que diz que no Calvário, Jesus conseguiu a graça da reconciliação para nós, mas que Pentecoste é a permanência dessa graça em nós. Então a graça é permanente na nossa vida a partir de Pentecoste. Amém, irmão? Fala para o seu irmão, você é um agraciado, você não precisa de graça. Fala, você já é um agraciado. Fala, você não precisa de graça. O grande problema é que a gente não entende o que a gente recebeu. O grande problema é que a gente não entende o que nós recebemos. O grande problema é que a gente não entende o que nós carregamos. E nessa noite nós precisamos sair daqui convictos daquilo que nós já recebemos, daquilo que nós já se tornamos, não daquilo que nós precisamos ser, não. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós já se tornamos. Amém, irmão? Fala para quem está do seu lado, você já é. Fala, você já é. Fala, você já é. Pergunta para ele, fala, você crê nisso? Fala para ele, você crê nisso? Há um padre que eu gosto muito, é o padre Antônio Vieira. Ele vai dizer que no Calvário nós fomos vestidos como Adão e Eva no Éden. Você conhece a história, Adão e Eva pecam. E aí o texto vai dizer que eles cobriram a sua nudez com folhas de figueira. E Deus vem para ter comunhão com eles. E aí vai dizer que ele se esconde. E aí Deus pergunta, por que vocês se esconderam? Porque nós estava com medo, porque nós estava nu. Veja, mas eles cobriram a genitália, mas se sentiu o quê? Nu. Então o homem não pode reconciliar o homem. Aí vai dizer que Deus faz roupa do quê para Adão e Eva? Faz roupa do quê, irmão? De pele. Então houve sacrifício. Para que a pele cobrisse o pecado de Adão e Eva, houve sacrifício, houve sangue. Amém, irmão? E no Calvário, Deus nos vestiu.
Mas em Pentecostes, Ele vai nos revestir. Amém, irmão? No Calvário nós somos revestidos com essa graça reconciliadora. Nós precisamos entender, irmãos, as coisas a partir daquilo que elas são. Não de como a gente espera que ela seja. Não, irmão. E aí, irmãos, o Padre Antônio Vieira, ele termina assim, dizendo que no Calvário era Cristo por nós. Fala para o seu irmão, no Calvário era Cristo por nós. Em Pentecostes é Cristo em nós, habitando pelo Espírito. Fala para o seu irmão, em Pentecostes é Cristo habitando em nós, pelo Espírito. Fala para o seu irmão, depois de Pentecostes você se tornou uma habitação. Fala para o seu irmão assim, ó, você conhece quem te habita? Fala para ele, você conhece quem te habita? Pergunta para ele, você conhece quem te habita? Amado irmão, depois de Pentecostes, não é mais Cristo. No Calvário era Cristo por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez sacrifício por nós. Mas em Pentecostes é Cristo em nós, habitando pelo Espírito e tornando eu e você uma habitação. Nós somos superiores aos anjos. Sabe por quê? Porque o Senhor dos anjos nos habita. Agostinho diz assim, que se nós se deparássemos com um anjo, o anjo se prostraria diante de nós, porque o anjo veria o que nós carregamos. Mas você tem convicção do que você carrega? Pergunta para o seu irmão, você tem convicção do que você carrega? Pergunta para ele, fala, o que você carrega? Pergunta para ele, fala, o que você carrega? Pergunta para ele, provoca ele para mim aí, fala, o que você carrega, irmão? Percebam uma coisa, irmão, o texto no verso 37, começa dizendo assim, no último dia da festa, era a festa dos tabernáculos, eles montavam tendas ali, ficavam ali em Jerusalém, fazendo memória do tempo do deserto, e no último dia o sacerdote ia lá no tanque de Siloé com a jarra, e derramava aquelas águas da escada, e Jesus, aqui nesse dia, no último dia da festa, vai dizer que Jesus estava como, irmão? De pé. Fala, o seu Deus é um Deus de pé. Fala, o seu Deus é um Deus de pé. Veja, irmão, quando nós lemos João 19, 25, quando vai dizer, junto da cruz de Jesus estava a sua mãe Maria, como? Como? Porque ela sabia que o filho dela concede a graça para que nós permaneçamos em pé. Fala para o seu irmão, está de pé, irmão? Fala, está de pé, irmão? Fala, está de pé, irmão? Irmão, aquele que nós carregamos, aquilo que nós carregamos, nos dá a graça. Nós não estamos de pé porque nós somos bons, mas é porque a graça daquele que nós carregamos nos permite permanecer em pé. E essa história de que o cair é do homem e o levantar é de Deus é provérbio popular, não é bíblico. Não é palavra, é clichê. E nós, os filhos de Deus, não vivemos de clichê, vivemos de palavra. Amado irmão, amada irmã, Jesus olha, se põe de pé e clama, em voz alta. Pensa aquela festa, Jerusalém lotada, Jesus vai para o meio e começa a gritar. E o que Jesus começa a gritar, irmãos? Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Jesus viu uma multidão, e Jesus olhou dentro daquela multidão, e Jesus viu que dentro daquela multidão havia secura e vazio. Jesus penetrou o coração de todos aqueles homens e daquelas mulheres, e Jesus viu que eles estavam ali numa festividade como nós estamos. Eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos, nós estamos celebrando a festa de Pentecostes. E Jesus olha para dentro deles e vê vazio e secura. E Jesus revela a necessidade da alma deles. E nessa manhã também Jesus está revelando a necessidade da minha e da sua alma.
Mas irmão e irmã, presta atenção em algumas coisas. Eu queria que você não perdesse a dimensão do texto. Lembra que eu disse que é preciso ouvir o Espírito através das letras. E nós vamos ver que o texto vai falar conosco algumas coisas. E eu queria que você entendesse nessa manhã que é com você. Fala para quem está do seu lado, esse alguém é você. Fala, esse alguém é você. O profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, vai dizer assim, ó: porque o meu povo cometeu dupla perversidade, abandonou a mim, que sou fonte de água viva, para cavar cisternas que não retêm água. Já lá no tempo dos profetas, o povo de Deus abria a mão da fonte para ficar com o poço. E por isso que nós precisamos compreender, porque muitas vezes nós experimentamos secura, porque nós não se tornamos fonte. Continuamos o que, irmãos? Poço. E poço esgota, e poço seca. Mas nós não somos poço. Fala para o seu irmão, você não é poço, você é fonte. Mas o grande problema é que nós, sem a transformação do entendimento, vamos continuar vivendo como que, irmãos? Como poço. Um dia você foi um poço fundo, amém, irmão? Como a samaritana foi. Mas nós não somos mais poço fundo. Jesus, ele começa esse texto, e eu queria compartilhar 4 exigências que está aqui nesse texto. Porque o Evangelho é exigência, amém, irmão? O Evangelho não é benefício, amém, irmão? Fala para o seu irmão, o Evangelho não é benefício. Fala, o Evangelho não é benefício. Enquanto a nossa mente não for transformada, nós vamos olhar para o Evangelho na perspectiva do benefício. O Evangelho tem exigência. E uma das exigências do Evangelho está lá no Evangelho de São Lucas. Você conhece o texto? No capítulo 9. Jesus vai dizer assim, ó: aqueles que querem vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e faz o quê, irmão? Siga-me. Exigências. Fala para o seu irmão, já cumpriu essas? Fala para o seu irmão, já cumpriu essas? Já cumpriu? Já cumpriu? Nós estamos esperando um Pentecostes, mas Pentecostes é exigência. Fala para o seu irmão, Pentecostes é exigência, irmão. Não existe Pentecoste barato e de graça, amém, irmão? É interessante, irmãos, que quando nós olhamos e discorremos pelo Evangelho, nós vamos ver tantas exigências. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse para eles assim, ó: permanecei na cidade até que vocês sejais revestidos do quê? Do poder do alto. Então permanecer na cidade era o quê, irmão? Exigência. Fala para o seu irmão, tem mais exigência. Fala para o seu irmão, tem mais exigência, irmão. Percebe, irmãos? Nós queremos viver uma vida como se essa vida acontecesse de forma mágica. Nós achamos que Pentecoste veio e foi de graça, que foi barato, que só foi simplesmente 120 pessoas entrar dentro de um lugar, levantar a mão para cima e falar, vem, veio. Não, irmão, foi um preço pago. O grande problema é que nós estamos querendo uma graça barata. Nós estamos querendo algo sem nenhum tipo de exigência. Nós estamos querendo algo que venha de uma forma para atender demanda. E o Evangelho não é um atendimento de demanda. O Evangelho é uma graça sobrenatural de Deus para os seus filhos. Amado irmão, amada irmã, nessa manhã, Deus trouxe você aqui para despertar você. Entenda algo. Permanecei na cidade. Era arriscado permanecer na cidade. Era arriscado. Ficar em Jerusalém era causa de vida ou... Fala para o seu irmão, está pronto? Fala para o seu irmão, está pronto para a vida ou para a morte? Fala para o seu irmão, está pronto, irmão? Pergunta, provoca ele para mim aí. Se ele estiver dormindo, fala, vai morrer, meu. Vai lá morrer, meu. Ficar em Jerusalém era arriscado, irmão. Mas era uma exigência. De quem? Do Evangelho. Então se não ficar no lugar que a gente corre risco, não tem Pentecoste, amém, irmão? Amém, irmão? O grande problema é que hoje nós estamos orando, Deus livra eu de todos os riscos. Deus me livre, eu não quero correr nenhum risco. Para eles receber Pentecoste, eles correram todos os riscos.
Pergunta para o seu irmão, quer Pentecoste, irmão? Você quer Pentecoste, irmão? Nós queremos um Pentecoste sem risco. Nós queremos um Pentecoste sem esforço. Nós queremos um Pentecoste sem exigência. Irmãos, Evangelho de São João, capítulo 14, no verso 15, diz assim: se me amais, guardareis as minhas palavras, e o Pai vos dará o Paráclito. Qual a exigência? Amar e o quê? Guardar a palavra. Veja, não precisa pegar não, vou repetir para você, eu escrevi aqui: se me amais, guardareis as minhas palavras, e o Pai vos dará o Espírito Santo. Então, para que o Pai me dê o Espírito Santo, eu preciso amar a Deus e guardar o que, irmão? Fala para o seu irmão, o que você tem guardado? Pergunta para ele, o que você tem guardado? Tem uns que vai falar dinheiro, joia, recordação da minha mãe, foto do meu bisavô. O que você tem guardado? Fala para ele, o que você tem guardado, irmão? Evangelho de São João, capítulo 14. Não pega não, só escute. Vamos economizar o nosso tempo. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 23. Preste atenção no que Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Vou repetir para você, irmão, olha para isso. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos o que, irmão? Pergunta para o seu irmão, ele mora aí? Fala, ele mora aí? Fala, ele mora aí? Pergunta para o seu irmão, ele mora ou se hospeda? Fala, ele mora ou se hospeda? Eu fico meio preocupado quando eu vejo as pessoas falando que nós somos uma hospedagem. Não, irmão, nós somos uma morada, meu irmão. Fala para o seu irmão, você não é hospedagem. Fala, você é uma morada. Fala para o seu irmão, morada. Mas qual a exigência para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha e faça morada em nós? Nós precisamos o quê? O texto é bem claro: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. No capítulo 15, tem mais de 10 exigências de Deus dizendo para que é preciso permanecer. O nosso grupo de oração, o nosso movimento, não é um lugar de passagem, é um lugar de permanência, meu irmão. Fala para o seu irmão, você não é turista. Fala, você não é turista. Fala, você não é turista. Fala, você não é um viajante. Fala, você não é um viajante. Tem muito irmão viajando ainda no nosso meio. Fala para o seu irmão, para de viajar, meu. Fala, para de viajar, mano. E aí, irmãos, diante dessas exigências, eu quero que você olhe aqui, ó. No texto, Jesus olha e vai dizer assim, ó: se alguém tiver sede. A primeira exigência desse texto é ter sede. Pergunta para o seu irmão, você tem sede, irmão? Fala, você tem sede, irmão? Fala, você tem sede de Deus, irmão? Fala, você tem sede de Deus, irmão? Fala, você tem sede das coisas de Deus, irmão? Fala, você tem sede das coisas de Deus? Fala, o nível da sua sede pelas coisas de Deus e pelas coisas seculares, o que é maior? Pergunta para o seu irmão, o que é maior? O que é maior? A sua sede por Deus ou pelas coisas de Deus? Fala, por Deus ou pelas coisas de Deus? Hein? Veja, a primeira exigência, reconhecer-se sedento. A primeira exigência desse texto para que aconteça um Pentecoste genuíno é nós nos reconhecermos o quê? Sedento. Fala para quem está do seu lado assim, fala, irmão, eu sou sedento por Deus. Fala, eu sou sedento por Deus. E é interessante, irmãos, que o texto, ele é muito claro. Reconhecer-se sedento. E a pergunta é, qual é a sua sede hoje, irmão? Esse silêncio é a resposta. Qual é a sua sede?
Muitos de nós, a nossa sede é por aquilo que está faltando para nós, não é por Deus. O ser humano é um ser que vive de necessidade e de carência na nossa existência. Então, na existência humana, sempre vai ter necessidade e carência. Na nossa existência humana, sempre vai haver falta. Vai faltar um marido melhor, vai faltar um filho melhor, vai faltar um emprego melhor, vai faltar uma saúde melhor. Sempre vai haver falta. Então, muitas vezes a nossa sede é por aquilo que nos falta. Não é por Deus. Nós queremos Deus para Ele dar aquilo que nos falta. Jesus começa a olhar e mostrar as exigências. A primeira exigência é sede. E sede de Jesus, não dos feitos de Jesus. Amém, irmão? Fala para o seu irmão, sede dele e não dos feitos dele. Fala, sede dele e não dos feitos dele. E isso não significa que Jesus não vai fazer na sua vida, mas agora os feitos dele não podem estar acima dele. A sua busca, o seu tempo não pode estar mais nos feitos dele do que dele. Qual é a sua sede, irmão? Qual é a sua sede? E o convite é o seguinte: se alguém, esse alguém é o pregador, esse alguém é quem ouve o pregador, esse alguém é jovem ou idoso como eu, esse alguém é um homem ou mulher, esse alguém sou eu e você, amém, amém, irmão? Fala para o seu irmão, esse alguém é você, meu, é você, cara. Então a primeira exigência de Jesus, para que nós tenhamos o Espírito Santo, é ter sede dele. Amém, irmão? Sede de quem, irmão? Sede de quem, irmão? Sede dele. A segunda exigência, irmão, está logo na sequência. Se alguém tiver sede, faz o quê? Venha. Ah, irmão, eu não sei, quanto mais eu leio a Bíblia, mais doido eu fico. Aqui está dizendo que quem tem que ir? Quem tem que ir? O sedento, amém, irmão? Não é Deus que vai para o sedento, é o sedento que vai para Deus, amém, irmão? Amém, irmão? Ele não vai aí, fala para o seu irmão, ele não vai aí, fala, ele não vai aí. Ele não vai levar água na sua boca, amém, irmão? Amém, irmão? Ah, mas eu estou fraquinho, mas ele não vai, amém, irmã? Amém, irmã? Mas eu estou sofrendo, mas ele não vai, amém, irmã? Porque a exigência aqui, quem tem sede faz o quê? Venha. Fala para o seu irmão, é para ir, irmão. É para ir, irmão. Isso revela que nós precisamos ter disposição. Fala para o seu irmão, você ainda está disposto? A essas horas da manhã, você ainda está disposto? Fala para o seu irmão, você ainda está disposto? Você ainda está disposto, irmão? Fala a verdade, fala a verdade. Tem disposição ou cansaço? Pergunta para ele aí, para mim, irmão. Fala, tem disposição ou cansaço em você? Tem disposição ou sono em você? Tem disposição ou preocupação? Porque você vai trabalhar, porque você tem um monte de coisa para fazer. O que tem em você nessa hora? Disposição, irmão. E nós queremos Pentecostes. E nós queremos avivamento. Quais são as suas disposições? É preciso que nós entremos num confronto pessoal e particular. Se nós não olharmos nós por dentro, nós vamos viver só de aparência. E Deus não trabalha com aparência, Deus trabalha com essência. Quem gosta de aparência é quem vive à mercê do Deus desse século. Porque a aparência trabalha o lado exterior, a essência transborda o seu interior. Nós somos um povo de essência, nós temos essência. Um dia eu trabalhei na casa de um cara que ele trabalhava para uma grande empresa aí de perfumaria. E ele dizia para mim que um dos perfumes mais caros aí, o Chanel, ele falou, meu, o que faz o Chanel ser valioso é a essência. Tira a essência do Chanel e ele vira água, como qualquer outra água. O valioso é a essência. Pentecostes é a nossa essência, meu irmão. Sem a nossa essência, nós somos qualquer água de poço, ou de fonte, ou de piscina de Siloé.
Mas perceba que as exigências não param. A primeira exigência é reconhecer que é sedento. A segunda exigência, vem a mim, disposição para sair das situações que deixou eu e você seco e árido. Quantos de nós estamos vivendo na nossa vida? Eu falava com o Anderson ali, nós gostamos muito de usar esse termo de apostasia. Mas irmão, tome cuidado, que a apostasia é para os que têm fé, não para os que não têm fé. Quem vai apostatar são os que têm fé. Amém, irmão? Fala para o seu irmão, a apostasia é para nós. Fala para o seu irmão, a apostasia é para nós, irmão. Ei, os pagãos não vão apostatar, os pagãos não vão negar. Não. Quem vai apostatar? Os que se dizem cristãos. Então presta atenção numa coisa aqui. Jesus olha, fala para eles que eles precisam, vem a mim. Você está com sede, vem a mim. Mas o que acontece? Aconteceu situações na minha e na sua vida que deixou eu e você seco e árido. E nós achamos que Jesus deve vir a nós. E Jesus está dizendo o que, irmão? Vem você. Eu não vou aí. Fala para o seu irmão, Jesus não vai aí. Fala para o seu irmão, Jesus não vai aí. E por isso nós continuamos secos, e por isso nós continuamos áridos, porque nós estamos esperando que Jesus faça o que, irmão? Que Ele venha, não, que Ele fala para você, vem você. O padre leu o texto aqui na Santa Missa. Vinde a mim, vós todos que estáis o quê? Veja, ele falou, vou até vós que está cansados, aflitos sobre o fardo. Ele falou, está cansado carregando um fardo? Chega aí. Fala para o seu irmão assim, ó, Jesus não facilita. Fala para o seu irmão, Jesus não facilita. Nós estamos querendo uma ação de Deus facilitadora. Não tem, no Evangelho não tem facilidade, amém, irmão? Não existe um milagre de Jesus em que aquele que recebeu a bênção não teve que cumprir uma exigência. Quer vinho novo? Vai buscar água. Quer andar? Levanta. Preste bem atenção, Jesus não deu uma ordem, paralítico, você está curado, pega o seu leito e vai para sua casa. Não, levanta. O cara falou, o senhor está doido? Sou aleijado, tio. Não, ele não falou nada. Levanta. Paralítico, levanta, gente. Não. Ele recebeu o quê? Uma exigência. E pela fé, ele cumpriu a exigência e recebeu o quê? Um milagre. Quem prega milagre à toa é seita, não o Evangelho. Porque Deus não faz milagre à toa. Todo milagre no Evangelho é com propósito. Não é para atender demanda. O Messias veio cumprir um propósito eterno do Pai. Ele não veio atender a demanda do povo. Tanto que os discípulos perguntam, é agora, já que o Senhor morreu, ressuscitou, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Os caras estavam preocupados com tempo e lugar. Jesus falou, deixa de ser besta, rapaz, isso aí só o Pai que sabe, não tem nada a ver com isso. O grande problema, irmão, é quando falta entendimento. A gente não atende às exigências, e sem atender às exigências, a gente não recebe o que nós precisamos. E muitas vezes nós estamos celebrando algo que nós não temos. Quando Jesus fala com a samaritana fala, nossos pais falam que a gente tem que adorar no Monte Gazarim. O judeu fala que é em Jerusalém. E você, Jesus fala, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Não é no Gazarim, não é em Jerusalém. É em espírito e em verdade. Aí Jesus fala para ela assim, ó, vocês adoram o que vocês não conhecem. Pergunta para o seu irmão, você conhece quem você adora? Pergunta para o seu irmão, você conhece ele? Fala, você conhece ele? Fala, pergunta, provoca ele para mim aí, irmão. Fala, você conhece ele? Fala, você conhece ele? Mas fala, conhece ou você sabe quem ele é? Vou fazer um nome para vocês aqui. Pelé, você sabe quem é? Pelé, você sabe quem é? Sim ou não? E se eu falasse assim, ó, Edson Arantes do Nascimento, você sabe quem é? Alguns iam ficar em dúvida. Saber quem é uma coisa, conhecer é outra. Se você estiver no ponto de ônibus, o Pelé passar e te dar uma carona, fala, Pai de Cristo, irmão. Você sabe quem ele é, mas ele não conhece você. Por quê? Porque você não tem relação com ele.
Pergunta para o seu irmão se tem relação com Jesus. Fala para o seu irmão, se tem relação com Jesus. Nós estamos passivos, irmão, esperando um toque de Deus. Alguns irmãos falam para mim, irmão, a pandemia foi complicado. Eu falei, rapaz, para. A pandemia só revelou o que a gente estava carregando dentro. Tem nada a ver, irmão. Esse esfriamento, essa mornidão, não tem nada a ver com pandemia. Isso aí é o que a gente já estava carregando. Estava só esperando um motivo para apresentar. Ponto. O grande problema é que a gente não entende as exigências. Mas nós queremos o quê? Um Pentecoste, de poder, de fogo. Aleluia, irmão. Só que as exigências a gente quer anular. Os seus motivos não anulam as exigências de Deus. Amém, irmão? Os seus motivos, fala bem alto. Os seus motivos não anulam as exigências do Evangelho para que nós se tornemos uma fonte e um rio de água viva. Sem as exigências, nós vamos continuar nesse pocinho fundo. Jesus olha para eles e fala: está com sede? Vem a mim. E depois a terceira exigência: beba. Aqui é sério, irmão. Qual que é a exigência? Beba. Não é para estudar água. Fala para o seu irmão, não é para estudar água. Fala, não é para estudar água. Não é para saber se a água é, como é que é? É insípida, ela é inodora, ela é incolor. Não é para saber as propriedades da água. Não é para saber os benefícios da água. Fala para o irmão, qual parte do bebê que você não entendeu que é para beber? O grande problema é que nós ficamos admirando água. Fala para o seu irmão, nessa noite, nessa manhã você vai beber água. Fala, você vai beber da água. Fala, você vai beber da água, irmão. Preste atenção numa coisa, irmão. A primeira exigência, reconhecer-se sedento. A segunda exigência, beba. E aqui, irmão, preste atenção. Como você está matando a sua sede? Com água ou com limonada? Com água ou com suco de laranja? Com água ou com isotônico? Ou Coca-Cola? Não vou nem entrar nos outros líquidos para não comprometer, amém, irmão? Vamos só usar esses líquidos mais lícitos. Amém, irmão? Como você está matando a sua sede? Pergunta para o seu irmão, como você está matando a sua sede, irmão? Fala o que você está bebendo, irmão. Fala, fala para ele, o que você está bebendo, irmão? A exigência aqui era para beber o que, irmão? Água. Água. E a última exigência, irmão, diz assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai acontecer o que, irmão? Do seu interior? Vai o que, irmão? Quem o quê? Quem crê. A exigência é o quê? Pergunta para o seu irmão, você crê? Fala para o seu irmão, você crê? Pergunta para o seu irmão, você crê que Jesus habita em você? Sim ou não? Então por que você fala, estou sentindo um vazio no coração? Ah, irmão. Você não crê, irmão. Você não crê, irmão. Ah, estou sentindo uma fraqueza, meu Deus. Quem crê em mim, do seu interior vai fazer o que, irmão? Manarão. Rios do que, irmão? De água viva. Vai jorrar do interior. Então é algo que vem de dentro para onde, irmão? Para fora. Mas nós queremos um Pentecoste de fora para onde, irmão? Para dentro. Isso não foi o que Jesus disse. E isso que Jesus estava dizendo, ele estava dizendo que seria o Espírito Santo que eles iam receber. Na onde? Em Pentecoste. Ia ser algo que ia jorrar de dentro para onde?
Fala para o seu irmão, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Às vezes nós estamos tão longe, tão seco, tão árido, que nós estamos esperando algo de fora para vir fazer alguma coisa dentro. Não, a gente precisa fazer com que o de dentro emane para onde, irmão? Para fora. Fala para o seu irmão, você entendeu isso? Fala para o seu irmão, você entendeu isso? Se eu estou chamando algo que está fora de mim, significa que esse algo não habita em mim. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém, irmão? Você sabe a gravidade do que é isso, irmão? Lembra lá em João 14? Se a Ele me ama, guardar minha palavra, o Pai o amará, eu e o Pai viremos a Ele, e nele nós faremos a nossa. Então nós nunca estamos sozinhos, amém, irmão? Fala para o seu irmão, você nunca está sozinho. Você crê que Jesus está do seu lado, sim ou não, irmão? Levanta a mão se você crê e fala, eu creio. Vem aqui, irmão, por favor. Vem aqui me ajudar. Para você ver como você está equivocado. Só uma metáfora, eu sou Jesus, tá bom? Como é o seu nome? Gabriel. Eu sou Jesus e eu estou do seu lado. Então eu estou dentro ou fora da sua vida, irmão? Eu sou Jesus e você é o Gabriel. Eu estou do seu lado, eu estou dentro ou estou fora? Estou fora. Fala para o seu irmão, esse Jesus aí está fora. Fala para o seu irmão, ele aponta para mim e fala, esse Jesus aqui está fora. Jesus está do seu lado, irmão? Vou repetir a pergunta, Jesus está do seu lado, irmão? Você quer um Jesus do seu lado? É porque você não tem convicção que Ele está habitando você. Um dia Moisés olhou para Deus e falou, Deus, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos sair daqui. Deus falou, não, vou mandar um anjo. Ele falou, não quero um anjo, eu quero o Senhor. Se o Senhor não tiver, sem chance. Quero um anjo não, do meu lado. Quero o Senhor. Então o nosso Deus não é um Deus que está do nosso lado. O nosso Deus é um Deus que nos habita pelo Espírito, amém, irmão? Nós somos uma habitação, cara. E quando a gente se reúne, esse rio que está dentro de nós precisa fazer o quê, irmão? Esse rio que está dentro de nós precisa fazer o quê, irmão? Jorrar, cara. Sabe o que nós precisamos fazer aqui? Ajuntar esse monte de homem de Deus, de mulher de Deus, e pedir para que esses rios que estão dentro de nós jorrem na vida das pessoas, jorrem nas nossas esposas, jorrem nos nossos filhos, jorrem em tudo quanto é lugar. Mas não, nós estamos querendo um Espírito que entre em nós. Loucura! Loucura! Irmão, o Jesus disse que aquele que crê em mim, do seu interior vai fazer o quê? Vai jorrar. O que ele falou para a samaritana? Ó, se você se tornar, essa água vai jorrar para onde? Para a vida eterna. Ó, irmão, o nosso Pentecoste não é um Pentecoste de momento. O nosso Pentecoste é um Pentecoste de eternidade. Sabe por que nós estamos secos? Sabe por que nós estamos áridos? Porque é um Pentecoste de momento. O momento está bom, eu estou no fogo. O momento está ruim, eu estou ruim. Esse Pentecostes não é o rio de água viva. É o poço de Jacó. Pergunta para o seu irmão. Seu Pentecoste jorra para a vida eterna ou é de momento? Fala para o seu irmão. É de vida eterna ou de momento? Fala, é até a eternidade ou de momento? Irmão, daqui, do Pentecoste, os apóstolos foram até onde, irmão? Do Pentecoste, os apóstolos foram até onde, irmão? Até a eternidade. Fala para o seu irmão, não tem desvio. Fala para o seu irmão, não tem desvio. Fala para o seu irmão assim, ó, sai desse Pentecoste de momento. Fala para ele, sai desse Pentecoste de momento. E aí, irmãos, para nós concluirmos isso, a pergunta que faço: você, esposa que tem um marido que não serve a Deus, o que você tem jorrado na vida dele? Água viva? Ou crítica e questionamento? Você, pai, que tem filhos que não servem a Deus, o que você tem jorrado na vida dos seus filhos? Água viva? Você, filho, que tem pais que não servem a Deus, o que você tem jorrado? O que você tem jorrado no lugar que você trabalha, que só tem picareta? O que você tem jorrado? É para jorrar, não é para reter, amém, irmão?
Nosso Pentecostes é para jorrar, não é para reter. O grande problema é que nós não entendemos o Pentecostes. E quando a gente não entende Pentecostes, ao invés de jorrar, a gente fica retendo. Quanto perdão você já reteve? Quanta paciência que você já reteve? Quanta bênção que Deus deu para você entregar para o irmão e você pegou para você, egoísta. É para jorrar, não é para reter. Fala para o seu irmão, é para jorrar, não é para reter para você. Fala, é para jorrar, não é para reter para você. E aqui eu quero concluir, dizer que Pentecostes, ele se manifesta de diversas formas. Não existe um Pentecoste padrão, amém, irmão? Amém, irmão? Fala, não tem padrão. Fala, não tem padrão. Fala, não tem padrão. O grande problema é que muitos de nós estamos querendo padronizar o Espírito. E o Espírito não é padronizado. A sua empresa, o seu serviço é padronizado. O Espírito Santo não. Preste bem atenção. Pentecoste de 120 pessoas teve manifestação extraordinária. Manifestação de línguas estranhas, de línguas de fogo. Manifestação extraordinária. Mas logo depois do Pentecoste de 120 pessoas, vai dizer que Pedro sai. Pedro sai daquele lugar. E o que Pedro faz? Jorra a palavra de Deus nos irmãos de Jerusalém. E vai dizer que a palavra de Deus jorrou naqueles homens. E aqueles homens fizeram uma pergunta para Pedro. Irmãos, vai dizer que compungidos, no verso 37 vai dizer assim, ó, compungidos no íntimo do coração, eles perguntam para Pedro, irmãos, e nós o que devemos fazer? Pedro diz assim, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, mais exigência. Fala, mais exigência, mais exigência. Veja, irmãos, e a partir daquele momento vai dizer que aqueles homens se tornaram uma bênção, jorraram generosidade, jorraram graça, que eles vendiam as suas propriedades e repartiam o bem conforme a necessidade de cada um. Mas eu quero concluir que dizendo que ou no meio desses 120, ou no meio desses 3.000, tinha um casal chamado Safira e Ananias. Fala para o seu irmão, você conhece Safira e Ananias? Fala, você conhece Safira e Ananias? Fala para o seu irmão, essa história não vai acabar bem. Safira e Ananias, eu não sei se ele estava no Pentecoste dos 120 ou se ele estava no Pentecoste dos 3.000. Eu sei que o casal estava lá. E o que Jesus disse? Que quem cresce nele ia jorrar como rios de água viva, sim ou não? E aí perceba uma coisa, irmão. Todo mundo que recebeu o Pentecoste genuíno começou a jorrar. A começar por Barnabé, foi lá, vendeu a sua propriedade e colocou o valor no pé dos apóstolos. Não reteve nada para ele. Mas um casal, um homem e uma mulher, para não ficar esse negócio, ou foi o homem ou foi a mulher, foi os dois. Um casal, eles não entenderam o que era para jorrar, eles entenderam o que era para quê? Para reter. Mas eles estavam lá no Pentecostes. Estar no Pentecostes não significa nada, irmão. Estar no lugar não significa nada. Se o que acontecer no lugar não acontecer dentro de você, você só marcou presença. E esse é o nosso problema. Nós marcamos presença em muitos lugares, mas o que acontece no lugar não acontece dentro da gente. Então por isso a gente volta para a nossa aridez e para a nossa sequidão. Safira e Ananias vende, entra em comunhão e fala, ó, o terreno era nosso. Que negócio de dar tudo? Nós dá o que nós quer. Não é assim, irmão? Não é assim? Eu sirvo do jeito que eu posso, não é assim, irmão? Quem falou para você que é assim? Quem ensinou isso aí para você? Eu faço a minha parte. Aonde está escrito isso aí, irmão? Você faz o que Deus manda, irmão. Não o que você quer. O grande problema é quando nós não temos entendimento. A gente vai criando um evangelho a partir das nossas ideias. Safira e Ananias pegam e falam, não, nós não vai dar tudo, nós vai reter uma parte para nós. Mas eles estavam lá, eles viram, se ele estava no 120, viu língua de fogo, viu língua estranha, viu milagre, viu prodígio, viu um monte de sinais, mas não resolveu nada no coração deles. Eles viram, e daí que viu a língua de fogo, viu o povo falando língua estranha, mas perceba, Safira e Ananias não entendeu o que era para jorrar. E reteve.
E o Espírito Santo falou para Pedro assim, ó: esses dois aí não entenderam nada que é Pentecostes. Traz eles aqui, dá uma chance para eles se arrependerem. Separa ele dela, chama o Ananias, fala: irmão, você recebeu o Pentecostes. Pentecostes é aquilo que Jesus disse em João 7: quem crê em mim, do seu interior manará um rio de água viva. Então, para que esse rio mane de dentro de você, fala para nós quanto você vendeu o terreno. 10 conto. Pedro falou: irmão, fala a verdade, rapaz. Não brinca com o Espírito Santo. 10 conto. Porque você brincou com o Espírito Santo, você vai morrer. Pum, morreu, tirou o cara. Chama a mulher dele: irmã Safira, por favor. Está vendo esses pés desses rapazes aí, acabaram de carregar o corpo do seu marido. Fala para nós quanto vocês venderam o terreno. 10 conto. Estava na onde esses dois, irmão? Num terreiro de macumba, num bar ou numa biqueira? Onde eles estavam, irmão? Onde eles estavam, irmão? Onde eles estavam, irmão? Está vendo, irmão? Você entendeu, irmão? Estar no lugar não significa nada se o que acontecer no lugar não acontecer. Porque Jesus disse: quem crê, do seu interior vai o quê? Maná. Vai fluir, vai jorrar, não vai reter. Que nesta manhã, você está com sede, irmão? Você tem sede de Deus, sim ou não? Então fica de pé. Primeira exigência: você reconhece que tem sede, sim ou não? Segunda exigência: vem a mim. Está disposto a vir, irmão? Fala para o seu irmão: está disposto? Fala: ainda está disposto? Fala: irmão, ainda está disposto, irmão? Fala: você ainda está disposto, irmão? Fala para o seu irmão: está tarde. Fala para o seu irmão: está tarde, irmão. Está tarde. Fala para o seu irmão: está tarde, irmão. Fala: está tarde, irmão. Fala: está tarde, está amanhecendo o dia, irmão. Fala: está amanhecendo o dia, está tarde, irmão. Está tarde. Está tarde. Está tarde, irmão. Pergunta ao seu irmão: você ainda está disposto? Você ainda está disposto? Tem disposição de você ainda, irmão? A segunda exigência era: vem a mim. A terceira exigência era o que, irmão? Beba. Ninguém vai dar água para você, amém, irmão? Ninguém vai pôr água na sua boca, amém, irmão? Você vai ter que ir na fonte. E a fonte, você pode perceber, a fonte nos faz descer, amém, irmão? Para beber água da fonte nós temos que abaixar, amém, irmão? Então você vai sair da sua vaidade, você vai sair do seu orgulho, você vai ter que se humilhar, abaixar na fonte. Por que aqueles segundos, por que os 3.000, o que Pedro falou para ele? Arrependei-vos. O arrependimento é uma condição, é uma exigência para que o nosso Pentecoste seja um Pentecoste verdadeiro. Sem arrependimento não tem Pentecostes. É uma exigência. E a última exigência é que aqueles que cumprissem essas 3 ia jorrar. Quando você sair daqui e voltar para sua casa, mesmo que o seu marido não sirva a Deus, mesmo que você esteja passando dificuldades no seu casamento, jorra virtude na vida dele. Que não tem como as virtudes do Espírito não transformar. Agora o que nós vamos jorrando? Termina o encontro, a gente ao invés de jorrar, fala: oh meu Deus, toma conta daquele homem, oh meu Deus, toma conta daquela mulher, Senhor, que ele não esteja bravo, Senhor, que ele não tenha tomado 15 pinga, Senhor, põe a mão naquele homem, Senhor, põe a mão naquele homem. Meu irmão, que Pentecoste é esse? Quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva.